alegremente. Ah, pronto. Gravando, sim. Bom, senhores e senhoras, boa noite. Para quem vai ver depois, bom dia, boa tarde, né? Nesse momento remoto, a gente não sabe exatamente em que horário alguém vai assistir depois essa webconferência, né? Então, eu agradeço muitíssimo o convite da professora Jussara, como coordenadora, do Profiap, né? Do colega e amigo Clever, que eu conheço há bastante tempo, meu querido amigo, né? E é uma honra estar aqui de volta à minha universidade de origem, né? Ao meu estado de nascimento, né? De origem. Eu moro em Brasília há 16 anos, eu vim para cá em 2005. Então, sinto muita saudade, gente, da praia, daquelas praias da Aruana, aquela água morna no verão. Nossa, vocês não fazem ideia. Mas, enfim, estou muito feliz também aqui na UNB e tenho crescido bastante em aprendizagem, né? A gente está aprendendo todos os dias. Então, mas sou grata. Entrei uma adolescente para o curso de graduação em administração lá no CCSA, né? No DAD, né? Eu sou uma egressa do DAD. Então, agradeço, é muito emocionante estar com vocês, exatamente por isso, pelo meu vínculo afetivo com o meu estado de Sergipe, com a minha universidade mãe, minha universidade de origem, né? Então, vocês sabem que é um momento muito... Falei para o Cleverton, já está tão nervosa, né? Parece que quanto mais a gente sabe que é a nossa universidade, é como se o peso fosse maior, né? Então, eu me sinto da casa, eu me sinto em casa e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, uma gratidão muito grande por estar aqui. O que eu pensei para essa minha fala com vocês de hoje? Eu pensei em apresentar uma espécie de catálogo, de cardápio, eu não sei qual é o nome que eu daria, um sumário do que a gente vem produzindo aqui no PPGA no âmbito da inovação na área pública, no setor público, tá? Porque eu tenho trabalhado bastante com os alunos, desde a graduação, PIBIC, mestrado e doutorado, tentando conhecer um pouco melhor, né, essa rede tão complexa, que vocês sabem que é complexa, né, difícil de gerenciar e de compreender, que é a administração pública, né? É uma grande rede bastante complexa. Então, eu trouxe para vocês hoje um conjunto de slides que mostra, esse conjunto mostra o que a gente está estudando no PPGA, eu e os meus orientandos e egressos, né, alguns continuaram no nosso grupo de pesquisa mesmo depois de egressos, temos alguns deles aqui hoje na sala, convidei a todos, né, então, o que acontece? Esses slides, eles vão mostrar, a cada slide eu vou mostrar um estudo que a gente desenvolveu, porque o desafio que o Clever lançou para mim foi coprodução em serviços públicos, casos e perspectivas. Eu falei, eita, agora o Brasil está lascado, né? Vamos lá, vamos ter que apresentar, então, casos e perspectivas, né, dentro da coprodução do setor público, que é um fenômeno não muito novo em nível mundial, mas ainda recente nos estudos na administração pública brasileira. Eu falei, então, a gente vai mostrar o que a gente já fez. O que o Lince Lab, que é esse laboratório de estudos e pesquisa e inovação que eu coordeno, o que a gente vem produzindo. Então, a aula é isso, gente, é apresentar para vocês o que a gente vem produzindo. Quem sabe, de repente, isso aí pode estimular, né, pessoas a quererem também aí desenvolver dissertação de mestrado, né, nessa área da coprodução de serviços públicos. Então, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vocês já estão vendo meus slides? Não. Ainda não? Começou. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Sim. Então, coprodução no serviço público, casos e perspectivas. Falei, agora você me apertou, Cleber. Então, o que eu vou trazer de casos e perspectivas? E aí, achei que foi criativa a ideia de trazer, então, os casos que nós estudamos. O que já estudamos sobre isso? Então, primeiramente, o que é coprodução? Né? Acho que a primeira coisa a colocar para vocês é que coprodução significa prestar serviços públicos em uma relação igualitária e recíproca. Claro que eu tenho alguma controvérsia em relação a ser igualitária e recíproca, não necessariamente ela vai ser,
entre profissionais, pessoas que usam os serviços, suas famílias e seus vizinhos. Aqui outra possibilidade, onde as atividades são coproduzidas desta forma, tanto os serviços quanto os bairros tornam-se agentes de mudança muitas vezes eficazes. Então, vai além do mero envolvimento ou participação. O cidadão, o usuário e a comunidade coproduzem os serviços. Mais para frente eu dou um exemplo aqui de como se dá essa coprodução, tá? Duas possíveis definições, eu trouxe apenas essas duas, né? A coprodução é uma forma de envolver cidadãos como co-designers e co-implementadores de serviços que geralmente são prestados por uma organização pública. Então, a gente traz para perto o cidadão para que ele desenhe junto com a gente a solução que está sendo necessária, importante para um determinado desafio no âmbito da administração pública, né? Outra possibilidade de conceito é esse aqui. O envolvimento de cidadãos, clientes, consumidores, voluntários ou organizações comunitárias na produção de serviços públicos, bem como consumi-los ou, de outra forma, se beneficiar deles. Então, produzir, consumir, se beneficiar deles. Então, a gente está falando realmente de um espaço de construção coletiva e colaboração, quando a gente fala de coprodução. Ah, mas isso aí é participação, é um tema já bastante conhecido. Eu diria que coprodução é uma forma de participação, né? Participação são aquelas ações em que o cidadão se envolve, é engajado, né, é convidado, estimulado a se engajar, né, na administração pública. Você pode dizer que há uma participação pública, né, uma participação do cidadão. A coprodução eu vejo como uma forma de participação, um dos tipos de participação, né? E aí eu trago aqui 5 tipos de participação nesses 2 slides, nesses 3 slides, que são formas de coprodução, tá? Então, primeiro, a coprodução ela pode ser um ciclo com um conjunto de 5 fases. Co-commissioning, co-design, co-deliver, co-assessment. 4 fases, desculpem. São 4 fases. Então, vamos lá. O que é co-commissioning, né, como primeiro estágio? Eu posso atrair, envolver, ligar o setor público aos cidadãos para trabalharem juntos, para priorizar ou para definir o que será prioridade nas próximas ofertas de inovação e de serviços e de melhoramento de serviços no setor público. Então, se esse cidadão é chamado a pensar e a projetar com o setor público prioridades para aquele bairro, para aquela rua, ele já está coproduzindo serviço público com o setor público, com o agente público. Se esse cidadão, por outro lado, for convidado para desenhar, porque, veja, ele é um especialista por experiência, né? Ele é um especialista, tem um especialista por profissão, que somos os agentes públicos, e o especialista por experiência, que é a vivência do cidadão. Então, talvez co-desenhar seja uma abordagem muito moderna. Por isso que se fala bastante hoje, e eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre isso, e devem estar estudando, que é o design thinking, né? É uma metodologia ágil para desenhar soluções, né, tanto no setor privado como no setor público, mas o setor público tem se apropriado dessa metodologia para trabalhar desenhando soluções juntamente com o cidadão. O cidadão participa do desenho da solução. Co-delivery é o que o nome está dizendo, o cidadão entra na hora da entrega do serviço, aí ele participa, ele faz parte. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, jovens educadores de pares que promovem a educação sobre relacionamento sexual para reduzir gravidez em menores. Jovens infratores na Áustria que dizem aos seus colegas nas escolas de automobilismo sobre as consequências de beber e dirigir, e por aí vai. Vocês podem depois clicar, eu vou deixar depois esses links, todo esse material aqui com o Cleverton, tá? Então, aqui, ó, good practice. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver casos de estudo, né? Estudos de caso que vocês vão poder ler para conhecer os exemplos de como o cidadão pode participar no estágio co-delivery. Alguns de nossos artigos que eu vou mostrar aqui, nós já estudamos o cidadão nesse estágio de co-delivery, que é a co-entrega, né? E fechando esse ciclo de participação que pode ser considerado coprodução, a coavaliação. Veja, se eu chamo o próprio cidadão para avaliar,
eu vou ter uma visão privilegiada, uma visão do insider view, né? Ele está de dentro, ele mais do que ninguém sabe avaliar a iluminação da rua, a segurança da rua, né? A forma como a gestão da saúde pública está ocorrendo, então nada como utilizar a visão do próprio privilegiada, né, do próprio usuário do serviço. Quando o cidadão é convidado a avaliar um serviço público, isso também é coprodução. É uma forma de participação do tipo coprodução, considerando o estágio co-assessment, né? Então, eu acho que isso, para nivelar, para dizer o que é o conceito, para quem ainda não estudou o conceito, é basicamente isso. A coprodução é uma forma de participação, ela pode acontecer em diferentes fases da produção do serviço, desde o co-commissioning até o co-assessment, e tem vários links onde vocês podem conhecer exemplos e casos nesse site aqui, que é uma espécie de uma agência de governo do Reino Unido, né, govint.org, que apresenta muitos casos de estudos de trabalhos que eles fazem na Europa, e eles trazem para cá os exemplos, tá? E aí tá, então vamos lá para o desafio, né, Kleber? Casos e perspectivas. Então, eu dividi esses casos que nós já estudamos aqui em 2 grandes grupos. O primeiro grupo, eu estou chamando de grupo 1 de estudos do Lince Lab, que esse grupo 1 de estudos visou, basicamente, estudar como e de que forma o cidadão coproduz e quais os objetivos governamentais com iniciativas de coprodução, tá? Basicamente isso. Depois eu vou mostrar um outro grupo de estudos que está buscando conhecer quais as motivações do cidadão para querer engajar-se na coprodução de serviços públicos e como o governo vem implementando iniciativas de estímulo à coprodução de serviços públicos com o cidadão. Então, nós temos, eu diria, 2 grandes eixos dentro de coprodução de serviços públicos, e a gente está organizando nossa literatura, nossa produção nessas 2 coisas aí. Então, vamos para o primeiro caso aqui, como o cidadão coproduz e quais os objetivos governamentais para essas iniciativas. Publicamos na OIS um artigo, que saiu agora em 2020, né? Esse estudo aqui, fatores que influenciam a disposição do cidadão para coproduzir, um estudo na perspectiva de cidadãos residentes no Distrito Federal, foi um estudo quantitativo, a gente não precisa ler isso, tá bom, gente? Eu vou só fazer um resumo falando aqui, não se preocupem em ler, depois eu passo isso aí para o Cleverton, ele distribui e a aula vai ficar gravada também, né? Então, não cansem a vista tentando ler tudo isso, porque isso aí vocês vão ler depois. Eu vou tentar rapidamente resumir que se trata de um estudo quantitativo, com 360 moradores do DF, né? E nós buscamos verificar fatores que influenciavam a disposição dos cidadãos em coproduzir 3 tipos de serviços. Serviço de segurança pública, serviço de saúde e de meio ambiente. E a gente descobriu nesse trabalho que quanto mais seguro o cidadão se sente, menor é a disposição para coproduzir. Olha que coisa curiosa, hein? E irônica. Se eu acho que a coisa está tão mal, que o setor público é omisso, que o agente público, que as políticas públicas, que a gestão pública é omissa em segurança pública, então eu me sinto mais propensa a querer colaborar com a coprodução da segurança pública. Isso, por outro lado, não ocorre com a produção de saúde e de meio ambiente. Quanto mais saudável os sujeitos que a gente analisou, né, na nossa amostra, quanto mais saudáveis, maior a predisposição do sujeito para coproduzir. Quanto mais ele cuidava da saúde, ele informava isso no questionário, vocês podem acessar todos os artigos, eu coloquei aqui, gente, o link para acesso à obra completa, tá? O artigo completo. Quanto mais se percebia saudável, maior sua disposição para coproduzir. Quanto mais tempo ele dedicava a ações voluntárias e também de meio ambiente, então, quanto mais ele via favoravelmente, de modo empático a causa, mais ele queria colaborar. A relação é inversa no caso de segurança pública. Quanto mais seguro ele acha que, então, ele vai ter que agir, né? E aí ele começa a se organizar em comunidade e se organizar com o governo para poder coproduzir segurança pública, tá? Essa foi, acho que, a descoberta engraçada e interessante desse trabalho, né? Não me sinto seguro, logo eu sou propenso a coproduzir segurança pública.
A gente também fez outro trabalho, aqui já na educação pública, no ensino básico, fizemos 10 entrevistas com gestores escolares, diretores de escolas públicas do Distrito Federal, e fizemos uma aplicação de 269 questionários com familiares de estudantes, responsáveis pelo estudante. Podia ser o pai, a mãe ou o tutor, alguém responsável por aquela criança, né? Conseguimos 269 questionários, fizemos toda uma regressão logística, um estudo quantitativo também, pelo tamanho da amostra. Pois bem, nós descobrimos que algumas formas de coprodução já identificadas na literatura europeia com o Pestov apareceram aqui também no nosso estudo. Por exemplo, tem pais ou responsáveis por alunos que trabalham, são workaholics, não têm tempo, não são eles que cuidam diariamente daquela criança. Mas ele colabora com ações da escola. Na hora de uma reforma da escola, é aquele que abre a carteira e diz: eu gostaria de contribuir para a gente levantar o muro que caiu, né? Alguns outros, coprodução política, nos dias de definição de projeto pedagógico, eles participam ativamente dessa definição das metas para o próximo ano letivo. Coprodução social, no dia da festa de São João, as festinhas comemorativas anuais da escola, essas pessoas estavam lá muitas vezes colaborando, pais que eram atores de teatro, pais músicos, né, ajudando a arrumar o lugar para a festa, e a coprodução pedagógica, que todos conhecem muito bem, que é estudar em casa, fazer o dever de casa com o filho. Então, veja que a gente não está falando de um conceito que não se materializa e que não é claro no nosso dia a dia. A coprodução é uma coisa que a gente faz, né? O que a gente não tem ainda no Brasil, está tímido, é a gente relatar isso na literatura, é isso virar objeto de pesquisa, é estudar como isso se dá e entender a importância da coprodução para melhoria, né, do serviço público de um modo geral. A gente descobriu também, e aqui foi uma nova, né, que a gente descobriu na nossa pesquisa, uma nova variável, digamos assim, que é o suporte básico. Se a mãe não der banho, amarrar o cabelo e conduzir o filho até a escola, a mãe ou o pai ou o responsável, né, se não tiver esse suporte básico de não deixar ele adoecer para que ele não perca dias de aula, né, também não ocorre a boa formação dessa criança. Então, o suporte básico tem a ver com isso. A gente descobriu que a escolaridade desse responsável pela criança, os hábitos, as práticas familiares, influenciavam, foi a regressão logística que a gente fez, influenciavam a coprodução pedagógica, social, política e econômica. Então, por exemplo, pais que trocam muito bilhetinhos em casa e que fazem notas de compra, contribuíam mais com a aprendizagem da criança. A criança via que na rotina da casa tinha bilhete, tinha notinha de compra, ou seja, essa pessoa que lidava melhor com redação, com escrever, com papel e caneta, e isso de alguma forma melhorava também, e ele era mais próximo do filho e mais preocupado com o seu processo educacional. Outro estudo que nós também fizemos, né, e dentro da coprodução da segurança pública, né, publicado em 2019, esse trabalho é um trabalho de uma ex-orientanda minha de mestrado, a Isabela Martins, né, essa segurança cidadã e formas de envolvimento e propensão do cidadão à coprodução de segurança pública. A gente fez, nesse caso aqui, foram feitas 82 entrevistas, tá, em Brasília. 22 cidadãos eram engajados em mecanismos formais de coprodução de segurança e 60 não eram engajados. E a gente observou o que é o não engajado. Por exemplo, ele não participava, não conhecia, nem sabia que existe Conselho Municipal de Segurança, né? Conselho de Segurança, aqui não é municipal, né? Aqui é distrital. Enfim, os dados analisados com análise de conteúdo e tudo mais, né, mostraram o seguinte: os cidadãos do estudo contribuem com a segurança pública por meio de ações de natureza preventiva e repressiva. O que é a atitude repressiva? Não sei se todos sabem, mas a gente pode até dar ordem de prisão a uma pessoa, um cidadão comum, né, num caso de flagrante. Por isso que a gente vê, de vez em quando, na mídia, né, teve um caso gravíssimo no Rio de Janeiro, que alguns cidadãos estavam passando ali, no momento em que um ex-marido esfaqueia na frente das filhas. Ele ia pegar as filhas, né, e ele esfaqueia, acho que ela era uma juíza, salvo engano, e ele esfaqueia a juíza ali em praça pública, né.
e algumas pessoas chegam e cercam aquele criminoso, porque, né, foi um homicídio, ela morreu, e enquanto aguardam a polícia. Então, ele estava ali sob uma detenção, né, que não o deixava mais, que privava a sua liberdade de seguir em frente, né, livre. E a preventiva, por exemplo, se indivíduos se reúnem para melhorar a iluminação da rua, colocar câmeras, dividem, fazem uma vaquinha para colocar câmeras na rua inteira, e fazem um grupo de WhatsApp dos vizinhos daquela rua, para que, se um viajar, os outros possam monitorar um pouco a casa, ou possam conversar, você ouviu um barulho, tal, e aquela conversa ocorrer por WhatsApp. Isso é uma coprodução de serviço público, é uma segurança cidadã, é um conceito que a gente tem na literatura, né? Segurança cidadã, né, de natureza preventiva, tá? É para evitar que o crime aconteça. Então, a gente observou também que existem 7 aspectos que tornam o cidadão mais propenso a querer produzir segurança pública. O primeiro é quando ele já está um pouco mais vinculado, ele tem uma interação maior com o provedor, por exemplo, com a Secretaria de Segurança Pública, com o posto da PM do bairro, né? Então, se a comunicação é eficiente com os órgãos de segurança, há uma propensão maior de esse cidadão querer produzir. O nível de satisfação com a segurança também. Lembra aquela relação inversa que a gente viu aquela correlação inversa que a gente viu no outro artigo? Se eu estou insatisfeito com a segurança, isso pode me deixar mais propenso a querer colaborar, como que para cumprir uma falha, um espaço que está em branco aí, que o Estado, né, que o governo, ou o Estado, vamos colocar Estado, né, para pensar em todas as instituições do Estado, não está suprindo muito bem, e o cidadão, então, diz, poxa vida, eu vou ter que entrar nisso aqui e colaborar. Está muito fraco, só esperar pela performance do governo, né, de órgãos de administração. A autodefesa, que também é um tema controverso, né? Porque o que é a autodefesa como coprodução de segurança pública? A ampliação, por exemplo, do acesso às armas. Esse tema é extremamente controverso. Eu, pessoalmente, sou desfavorável à ideia, né, de um cidadão comum ter até 6 armas, né? A Rosa Weber já meio que derrubou algumas desses decretos ontem ou anteontem, mas, enfim, a autodefesa pode ser também uma coisa, isso saía nas entrevistas com os 82 cidadãos, tá? Que os deixariam mais propensos a querer coproduzir segurança pública. Se ele pudesse, por exemplo, comprar sua arma, se ele pudesse comprar spray de pimenta, se ele pudesse, ou seja, é um tema extremamente controverso, né? E também outros não chegavam a esse nível, né, de vias de fato de pensar em compra de arma. Falavam, por exemplo, que colocar uma câmera na rua, na garagem, de frente para sua casa e para dos vizinhos, isso também é autodefesa e que isso estimula também a querer coproduzir segurança pública. Ter tempo, né, ter disponibilidade, ter recursos financeiros, não é barato investir em equipamento, tecnologia de autoproteção, câmera, uma série de coisas que você se sente um pouco indignado de dizer, puxa vida, mas aí eu já pago imposto, eu também vou ter que investir nessa tecnologia para poder colaborar, então isso é uma coisa que pode aumentar ou diminuir a propensão do sujeito para querer coproduzir também. O conhecimento das formas de participação, se ele não sabe que existe um Conselho de Segurança Municipal na sua cidade, se ele não sabe que a PM tem um WhatsApp 24 horas, ou seja, se ele não tem conhecimento das formas de participação e das formas de comunicação, tampouco ele vai ser propenso a coproduzir segurança pública. Então, aqui são... E, por fim, mobilização coletiva. Se ele se sentir estimulado por um coletivo, a rua inteira vai colocar câmeras, a rua quer criar o grupo de WhatsApp de segurança dos vizinhos, aí sim, ele também pode se tornar mais propenso a querer colaborar com a segurança cidadã, né? Então, isso foi esse artigo aqui, que a gente traz essa descoberta. A gente também tem estudado uma outra forma de coprodução que alguns autores vão chamar de uma estratégia de citizen sourcing para a inovação aberta no setor público. Citizen sourcing, como o nome está dizendo, é a fonte da solução é o cidadão, né? Citizen sourcing. É lá que eu vou buscar, eu vou terceirizar para ele algumas coisas. Então, uma estratégia de citizen sourcing para inovação aberta no setor público são os hackathons,
né? Os hackathons são uma forma de você atrair hackers, né? Hackathon significa maratona hacker, né? É daí que vem a palavra hackathon. Pois bem, essas maratonas hackers atraem um determinado coletivo, geralmente muito especializado em TI, né? Já são estudantes, ou pessoas formadas, ou pessoas que já trabalham, especialistas, aí já não é, tá vendo? Já não é qualquer cidadão, não é o cidadão comum, é um cidadão, mas também um cidadão com alguma competência para colaborar e desenhar soluções, né? Pois bem, a gente fez um estudo analisando 47 hackathons lançados no Brasil pelo setor público. E nós fizemos uma análise documental, mas ouvimos também alguns gestores públicos, né? E quais eram os objetivos dessas iniciativas? A gente descobriu que os objetivos das iniciativas eram gerar inovações, promover participação social, aumentar a transparência, mas como fragilidade, os gestores públicos que nós ouvimos disseram, olha, a baixa sustentabilidade da solução, acaba o hackathon, a gente acha a ideia maravilhosa, mas às vezes não viabiliza, fica só no nível das ideias. Que se a gente fosse olhar aqueles 4 estágios lá, co-commissioning, co-design, co-delivery, co-assessment, a gente para no desenho e dali não sai, a gente não evolui com o resultado do hackathon. Isso foi uma frustração que a gente ouviu desses gestores públicos, porque a gente entrevistou nesse trabalho gestores públicos que promovem hackathon no Brasil, no setor público, tá? Gabriel de Deus Ferreira é mais um egresso, um orientando nosso, formado em mestre pelo PPGA da UNB, tá? Então, o que a gente observou que os gestores diziam, né, em suas entrevistas sobre os benefícios para a promoção do hackathon, como também uma estratégia de coprodução, uma estratégia de citizen sourcing para a inovação aberta, né, essa inovação que admite que ideias venham de fora, por isso que o nome é Open Innovation, né, inovação aberta. Então, vamos lá. Eles diziam o seguinte, como objetivos e benefícios, é para gerar inovação, aumentar a participação, para aumentar a transparência, para fortalecer o ambiente de rede, de inovação, para acelerar mudanças organizacionais, aproximar os atores, setor público, privado, instituições de pesquisa, de ensino. A gente quer juntar, né, ter diferentes refrescos, né, refresh, né, das ideias, para aprender, para melhorar a qualidade das nossas decisões no setor público, para melhorar a nossa imagem institucional, mostrar que a gente é aberto à mudança, aberto à inovação, que a gente quer também ouvir o que vem de fora. Tem um conceito na inovação que se chama absorptive capacity, que é a capacidade absortiva. A professora Maria Helena conhece bem esse conceito, né? A capacidade de absorver, né, conhecimento, trazer para dentro e trabalhar esse conhecimento de modo que ele possa gerar inovações, né? Então, melhorar a consciência dos problemas sociais, redução de custos, formulação de políticas, evitar problemas legais relacionados à criação de software, né? Existe uma predisposição do setor público de incentivar o open source, né? O desenho de soluções tecnológicas que sejam de código aberto, que as pessoas possam depois melhorar, criar uma comunidade ali que melhore aquela solução tecnológica, né? Pois bem, e por fim, nesse trabalho, o Gabriel propôs, né, a sua dissertação de mestrado, ele disse o seguinte, eu vou propor um framework, porque a gente tinha visto o Linders falar um pouquinho sobre isso, Mergel, essas pessoas que a gente coloca aqui, mas ele disse, professor, eu vou organizar isso, vamos criar uns passos aqui, para que outros gestores públicos possam organizar a sua cabeça, né, sobre como projetar, né, e desenhar ali, se quiser promover um hackathon. Então, a gente colocou o seguinte, primeiro, tem que ter uma fase de planejamento, né, definir o formato, a quantidade de dias, qual é o objetivo desse hackathon, o que você quer? Reduzir, conhecer melhor problemas sociais, melhorar a imagem social, ou seja, bater o olho aqui nesses objetivos e tem que ficar claro, você vai fazer um hackathon para quê? Qual é o fim, né, em si? Então, definir o objetivo, definir o formato. Depois construir, gerar as ideias, avaliar os protótipos. É aquele momento bacana de Coca-Cola e pizza das campus party, né? As campus party, né? Aquelas festas de campus, né? Aquela reunião de um monte de
os chamados nerds, né, os meninos que gostam muito de informática e tudo mais, ali, ganhando pizza, ganhando Coca-Cola e virando à noite, pensando em novos aplicativos e desenhando novos aplicativos, enfim, tem esse momento da construção, o momento da implantação mesmo, e o momento do monitoramento das soluções, que é quando pode ocorrer aquilo que eu coloquei lá como frustração, falta de sustentabilidade, fica só no nível das ideias, tá? Também, Talihan está aqui presente, né? A gente continuou tentando entender aí o que leva o gestor público, o que motiva e que dificuldades ele tem, ou que ganhos ele percebe em querer trabalhar com hackathons. E aí saiu agora em 2021, né? Saiu recentemente, acho que mês passado, né, Talihan? Ele está por aqui. E saiu publicado esse artigo aí, que é o seguinte: a gente queria ver na Embrapa, o Talihan é funcionário da Embrapa, é um empregado público da Embrapa, né? Me corrija se eu estiver errado, viu, Talihan, em relação à nomenclatura. Acho que é empregado público o nome, não tenho muita certeza. Pois bem, o Talihan é da Embrapa e ele disse: professor, eu quero entender lá dentro, porque a Embrapa promove hackathons acadêmicos, ela se vincula a faculdades e ela procura atrair alunos, ela conversa com coordenadores de curso, e atrai alunos para que eles venham desenhar soluções para o agrotech, o agrobusiness, o melhoramento genético de plantas, para educação à distância, que a Embrapa trabalha com cursos, ela também capacita, né, o produtor, né, muitas vezes em cursos via EAD, a ENAP a Embrapa é forte nisso. Então, ela trouxe, ela também é muito preocupada com a inovação aberta, né, e ela promove hackathons. E aí foram estudados os hackathons promovidos em 2016, 2017, e os resultados desse estudo mostraram que os resultados relativos aos fatores intervenientes facilitadores demonstraram que os promotores desses eventos valorizam parcerias com instituições educacionais, públicas e privadas. E quanto aos fatores dificultadores, eles mostraram que enfrentam barreiras legais, né, dificuldade de acesso a recurso financeiro e dificuldade também para custear despesas, né, acesso a recurso financeiro. Muitas vezes recebem apoio dessas instituições parceiras, porque não está muito claro, e é um problema, às vezes, até de legislação, né? Quem vai pagar, né? Quem vai pagar essa campus party no setor público, quando a gente tem também que justificar à sociedade, né, o que está gastando, né? E vocês sabem que para trabalhar com inovação a gente trabalha com risco, a gente trabalha com, e aqui é um concurso, é uma competição, né? Ganha a melhor ideia, a melhor solução, e ela é premiada. Pode ser a Coca-Cola e a pizza, mas pode ser uma viagem para fazer um curso na França, pode ser um notebook novo. Então, depende aí qual é a recompensa financeira ou não financeira que esse hacker participante vai receber. Mas eles colocam que, como um grande ganho, né, que os hackathons acadêmicos promovidos pela Embrapa, eles trazem novos olhares e novas perspectivas de planejamento, né, alinhados à transformação digital e se aproximando mais da sociedade e das instituições de pesquisa, e instituições de ensino, melhor dizendo. Então, esse é o resultado desse trabalho, né? Pois bem, até aqui, nós mostramos o que a gente vem produzindo sobre como e de que forma o cidadão coproduz e quais os objetivos governamentais com iniciativas de inovação, de coprodução, melhor dizendo. Agora eu vou para um segundo grupo de trabalhos, tá? Que a gente continua desenvolvendo no Lincilab, no PPGA, que é o seguinte: o que leva o cidadão, então, a querer coproduzir? O que leva? Né? Como eu falei agora, por que o cara vai para um hackathon desse? É pela pizza e pela Coca-Cola? Né? É para conhecer pessoas? Porque eles viram à noite, né? São jovens virando à noite, comendo chocolate, comendo pizza e tudo mais, né? Ou é porque ele quer fazer uma network? Então, a gente procurou saber o que leva as pessoas a quererem se engajar na coprodução no setor público, né? E também, como o governo tem implementado iniciativas de estímulo. Como é que o governo estimula o cidadão? Que estratégias ele tem utilizado para estimular o cidadão? Né? E esse é o segundo grupo de casos que eu vou mostrar. Professores, vocês podem me dizer se eu estou indo bem, se eu estou tomando muito tempo, se já foi o tempo todo ou não, porque aqui eu vou mostrar uns 5 estudos ainda, tá? Eu acho que mais uns 10 minutos está ótimo.
o que leva o cidadão a querer se engajar e como o governo tem tentado estimular o cidadão a coproduzir. Aí a gente fez um estudo aqui, né, que foi a parte quantitativa do trabalho do Gabriel, aquela lá foi qualitativa, ouvindo o gestor público, porque ele cria hackathons, e aqui a gente fez outra coisa, a gente quis saber do participante do hackathon, conseguimos, né, 308 participantes, 308 questionários, é um estudo quantitativo, tem um modelo de regressão e tudo mais, né, e o que a gente queria saber é como os cidadãos podem se sentir motivados a participar desse tipo de iniciativa de citizen sourcing, né? A gente queria saber isso. O que leva? Quais são as variáveis que levam esse sujeito a querer participar de hackathons? Pois bem, a gente fez um modelo teórico, né? Será que é o reconhecimento do seu conhecimento? É a diversão? É o aprendizado? A recompensa financeira? A recompensa não financeira? É o altruísmo, né? É a ideologia, uma causa, né? Eu me envolvo com essa causa e eu quero colaborar, enfim. O que leva o sujeito a ter uma atitude positiva que faz com que o número de suas participações nos hackathons, né, sejam maiores? Então, a gente, nas nossas pesquisas, 4 variáveis apenas se mostraram significativas, há um p-valor aqui, né, de 5%, que são essas 4 aqui primeiras, né? O reconhecimento, a diversão, a aprendizagem e a recompensa financeira. Esses outros aqui não deram significativo no teste, tá? Então, existem razões. Depois, em outro estudo, que também é uma parte da dissertação da Isabela, tá? Gerou um trabalho para o ENAMPAD do ano passado, a gente procurou saber, com aqueles mesmos 82 cidadãos do DF, sobre coprodução de segurança pública, mas aqui a gente queria saber como o governo, né, discute e implementa estratégias de estímulo à coprodução. Como é que ele estimula? Então, o governo do Distrito Federal utiliza estratégias de estímulo de segurança como políticas governamentais, ações dos órgãos de segurança pública, provimento de informações, criação de alguns mecanismos de participação, conselho comunitário de segurança, grupos de interação, polícia e cidadão, no que diz respeito à influência sobre o comportamento cidadão, a gente identificou que o governo utiliza nudges, que é um tema, tá, gente? Bacana para estudar, viu? Incentivos não monetários, persuasão racional e outras variáveis da literatura. Nudge é cutucar, né? É uma cutucada, um nudge, tá? Então, é quando o governo cria uma forma de comunicação, muitas vezes pelas redes sociais, dizendo, você sabia que a PM do seu bairro tem um WhatsApp? Tá aqui o número, anote no seu celular. Quando o governo faz isso, quando a Secretaria de Segurança Pública faz isso, ela está fazendo uma cutucada no cidadão, para que ele coproduza segurança pública. É um nudge, tá certo? Então, o cidadão coloca o número no celular e aquela rua fica mais segura, porque ele se sente mais seguro de saber que a qualquer momento ele pode trocar um WhatsApp com um agente de segurança pública, tá? Então, os nudges são um tema interessante de estudo. Aqui estão as formas, né, desde as mais controladoras até as menos controladoras, de influência sobre o comportamento do cidadão, né? O nudge, por exemplo, ele é não controlador, é a cutucada, né? Mas tem coisas que dependem de coerção, eliminação por escolha. Por exemplo, lá na educação, na coprodução de educação pública de alunos do ensino fundamental, menores de idade, né? O pai não pode escolher, pelo menos até agora, na Constituição, tá? A educação é um direito de todos, um dever, né? Também de todos e do Estado. O pai não pode escolher dizer, meu filho não vai estudar. Será uma criança que não estudará. Se ele for denunciado, o Conselho Tutelar vai entrar e, enfim, outros órgãos ali de defesa do direito daquela criança de estudar. Então, é compulsiva essa coprodução. A mãe vai ter que levantar essa criança, dar banho, dar comida e transportá-la até a escola, tá? Então, tem coisas da coprodução que são voluntárias e tem coisas na coprodução que não necessariamente são voluntárias, são compulsórias, né? Pois bem, vamos para outra coisa aqui. Outro estudo. Adoção de novas tecnologias. A gente descobriu, Nery Domingos, né? Aí está um egresso da graduação, esse trabalho acabou de sair publicado agora em 2021, né, na semana passada, na Contextos, que é o seguinte,
O Nery, que é funcionário dos Correios, né, também, disse assim, professora, 2,76% dos cidadãos brasileiros procuram o site da Receita Federal para emitir seu CPF gratuitamente. 50, quase 60%, 54, alguma coisa por cento, quase 55%, procuram uma agência dos Correios de modo presencial, inclusive pagam uma taxinha por isso. Por que é que as pessoas não adotam a emissão pela internet? O que leva o sujeito a querer pagar, inclusive, uma taxa? E aí eu pergunto, né? O que isso tem a ver com coprodução de serviço público? Tudo. Veja, lembra que lá a gente falou de co-delivery, a co-entrega? Na hora de entregar o serviço, se eu não sei usar a plataforma de eGov, então acabou-se o mundo, né? Eu não vou conseguir entregar o serviço, percebe? Então, quando o cidadão não utiliza o serviço, e ele é gratuito numa plataforma de eGov, a gente foi atrás para descobrir o que levava o sujeito a ser um não adotante do serviço e querer pagar por ele, né, numa agência. Foi uma amostra com 383 pessoas, né, clientes dos Correios, que estavam ali, né, para pagar uma taxinha, né, para ter a emissão do CPF diretamente dos Correios, né. Essa amostra foi coletada em todo o país, tá? Em cerca de 20% por região do Brasil, as 5 regiões foram ouvidas aqui, né? E a gente concluiu que há uma complexidade para atender às necessidades dos usuários, dadas as características demográficas existentes no Brasil. É o seguinte, uma pessoa no Rio Grande do Sul não é o mesmo que uma pessoa no interior do Pará acessando a internet, gente. Lamentavelmente. O Brasil tem uma desigualdade e uma exclusão digital em regiões mais remotas, em regiões mais pobres, fantástica, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Um aluno negro de Alagoas tem 0,5% de chance, 0,5% de chance de ter computador, internet, banda larga e tudo mais. Um aluno de Brasília, branco, classe média, média alta, 77% deles estão com acesso à internet, banda larga, baixando aula, baixando videoaula, baixando tudo. Nós temos uma exclusão digital que piora a situação de desigualdade no país, no acesso às tecnologias. Então, neste estudo aqui, a gente descobriu que as variáveis demográficas, renda, local onde mora, se mora no interior, se mora na cidade, idade, escolaridade, várias variáveis demográficas, interferiam no fato de o sujeito não querer adotar gratuitamente o serviço promovido online na plataforma eGov. Preferia pagar a taxinha e ir pessoalmente à fila do correio, tá? Aqui tem um estudo da Andrea, né? A Andrea está presente aqui, acho que a Luciana não pôde estar, infelizmente, mas a Andrea está por aqui, né? Esse trabalho, ele foi apresentado no Rececoval, agora em Madrid, no mês de janeiro, né? E o objetivo desse trabalho foi verificar interações entre multiagentes para a coprodução de um serviço, olha que curioso, público, chamado Online Dispute Resolution, ODR, plataformas ODR, no Brasil e na União Europeia. Essa ODR, gente, é assim, é um serviço, aqui no Brasil é o consumidor.gov.br, sabe o Reclame Aqui? Pois bem, é um Reclame Aqui, só que governamental, do Ministério da Justiça, tá? Você entra, coloca ali sua queixa, e o governo é um mediador, ele faz parte desse processo, por isso que essa coprodução ela é multiagentes, né? Cidadão, empresa e governo, tentando resolver esse problema, essa disputa aqui, né? Geralmente de consumo, eu comprei e veio errado, eu comprei e fui fraudada, né? Tentar resolver isso antes de judicializar. Se eu tenho essas plataformas aqui e consigo colocar 3 agentes para interagir aqui, né, e resolver por aqui mesmo, né, eu não levo o assunto para a justiça de pequenas causas, ou seja, eu não onero o serviço público, o setor público, o orçamento público, né, com causas na justiça. Eu resolvo antes, resolvo aqui
resolução de conflitos de consumo. Em outras palavras, é isso que é essa Online Dispute Resolution, né? A União Europeia tem, o Brasil tem, e aí a Luciana, né, que é essa primeira autora do trabalho, está morando na França, por isso que ela não está com a gente aqui, lá já está bem madrugada, depois de meia-noite, né? Então, a gente fez um levantamento rápido, isso vai ser a tese também da André e da Luciana, né? Cada um pegou um pedaço desse assunto aí, as responsabilidades desses diferentes agentes, né? A descrever como é que ocorre essa rede de coprodução para a solução de conflitos de consumo e demonstrar como ocorrem essas interações, né? Então, nesse artigo, foram levantados quem são os agentes, tanto na União Europeia como no Brasil, qual é a origem, se é público ou privado, quais as responsabilidades de cada um, qual é o grau, né, de reclamações, ou o número de reclamações, quanto por cento são respondidas e atendidas. Veja que a gente é melhor em resolução, viu, de conflito via coprodução em rede do que a União Europeia. E por aí vai, né? São vários dados. Teria que ver o artigo completo, para a gente não tomar muito tempo. Mas o que me chama a atenção, e isso vai gerar duas teses de doutorado, a da Andréa e a da Luciana, que é a hora em que elas propõem um framework, um grande framework, né? E dizem assim, olha, esse processo de coprodução envolvendo múltiplos agentes, nesse caso aqui, empresa, cidadão e governo, né? Ou ente público, ele é uma espécie de um processo, com entrada, processamento e saída, né? Então, eu tenho aqui o cidadão com a reclamação, com a avaliação dos serviços, com informações adicionais. Eu tenho o governo que gera a plataforma, cria e dá suporte à plataforma, que é o caso da consumidor.gov.br, né? Faz os guias de uso, organiza os dados, as bases, recebe as informações, repassa para as companhias, para as empresas, né? Elas vão receber essas informações e vão tentar solucionar, né? O governo, por outro lado, é esse mediador aqui, juntando o coprodutor cidadão com o coprodutor empresa, os dois são, de alguma forma, beneficiários e usuários do serviço. Aqui, portanto, se dá essa dinâmica dessa rede de coprodução, e como resultados eu tenho o consumidor, de certa forma, acessando um serviço de justiça sem onerar o sistema de justiça, né? Serviços sendo recuperados, falha de serviços sendo recuperados, né? Conflitos com o consumidor sendo resolvidos, né? Recuperação da imagem organizacional, redução de custos no setor público, porque não aciona o sistema judicial, e por aí vai. Avaliação da satisfação do consumidor, e por aí vai. Daqui, a Andrea vai pegar um pedacinho desse framework, Luciana vai pegar outro pedacinho, e elas vão fazer duas teses aqui sobre esse framework, né? Então, uma coisa... O coprodutor, ele é usuário e beneficiário do serviço público e do governo, né? E o governo também é outro coprodutor, né? O usuário e o governo. Que existem diferenças de legislações entre União Europeia e Brasil, foi o que a gente descobriu. E que um framework foi proposto para facilitar os estudos aí dessa interação entre múltiplos agentes para a coprodução, que foi esse framework que eu citei para vocês, né? Por fim, eu acho que é o último estudo, a gente teve recentemente uma tese de doutorado defendida pela Gilmara Dias, eu acho que ela está presente aqui, eu vi quando ela entrou. Eu divulguei no Story já, agora à noite tinha a nossa aula aqui, e eu acho que Gilmara estava online, estava numa live, mas eu vi que ela apareceu aqui, não sei se ainda está. Mas a Gilmara, nossa primeira doutora egressa, né, do Lince Lab, e também uma doutora agora em administração no PPGA, né, ela teve como objetivo investigar o domínio de competências técnicas e cognitivas demonstradas pelo cidadão para o preenchimento e o envio da DIRP, né, a nossa declaração do IRPF, no sistema da Receita Federal. Foi uma amostra com 500 cidadãos brasileiros de diferentes regiões também, teve desde estatística simplesinha ali, como frequência, até regressão logística. Leiam a tese da Gilmara, ela está aqui, ó, no repositório, nesse link aqui, no repositório da Biblioteca Central da UNB. Por que a Gilmara teve essa curiosidade? Porque, primeiro, a gente tinha feito uma enquete, assim que ela entrou no doutorado, né? 52% das pessoas não recorriam a terceiro. Elas mesmas não faziam sua declaração de imposto de renda no computador.
Veja bem, e a gente não está falando, gente, de pobrezinho que ganha um salário mínimo. Quem declara imposto de renda já é uma classe média, média baixa, média alta, média média, né? Já é alguém que tem algum nível de escolaridade, ele está ganhando melhor, a ponto de cair no radar, né, dos contribuintes de imposto de renda. Por que a maioria, né, na enquete e depois na tese, na pesquisa mesmo da Gilmara, a maioria recorre a um contador, a um parente, a um amigo, entrega para alguém, terceiriza o negócio. 48% fazem sozinhos. Então, a Gilmara foi atrás, e a tese dela é de que o pouco ou muito domínio de competências técnicas e cognitivas para preencher tudo aquilo e não cair na malha fina, porque, veja, isso é coprodução de serviços do call delivery, na entrega, né? Eu tenho que preencher minha declaração de renda e eu tenho que preencher corretamente. Veja, é mandatório. Tá vendo que não é uma coisa voluntária, às vezes, a coprodução? Eu tenho que preencher e preencher corretamente, porque se eu não preencher corretamente, principalmente se o assunto for dinheiro, aquela parte de quanto você recebeu no ano, eu caio na malha fina, ou seja, ainda tem uma consequência. Eu produzo o serviço, participo do call delivery e eu ainda pago multa se eu errar. Aí Gilmara disse assim, poxa, gente, peraí, o governo vai ter que olhar um pouco para o cidadão e pensar nas competências. Ele tem competência para fazer e não cair na malha fina? Poxa, ele já está fazendo, e ele ainda, se errar, vai ser multado? Que negócio é esse? Essa é a gratificação que nós temos, né? E aí ela foi, desenvolveu toda a sua tese, né, que tem 152 páginas, e o que ela descobriu foi isso, né, que há uma influência de competências técnicas e cognitivas, tá? Competências dos cidadãos brasileiros, né, em preencher e submeter sua declaração de imposto de renda. Esse trabalho foi apresentado nesse RECE também em Madrid, esse ano, em janeiro, né, e aqui está o P-Valor comprovando que as pessoas que declaram, né, o imposto de renda sozinhas, elas têm um maior nível de sem a ajuda de terceiros, elas apresentam uma média maior de percepção aqui de baixa competência ou alta competência, né? Aqui já está próximo do 4, é mais alto do que 1. Então, os contribuintes com alta competência técnica, né, tem também alta competência cognitiva e vice-versa. Essa foi outra descoberta desse trabalho, né? Ao final, quem quiser, olhe toda a tese. Esse é o modelo completo da tese da Gilmara, é o modelo que ela testa, né? Algumas hipóteses foram confirmadas, essas com P-valor em negrito, outras não, mas enfim, é isso aí, tese é isso, pesquisa é isso, né? E, no geral, as conclusões que eu extraí da tese dela e coloquei aqui foram: os cidadãos que preenchem e enviam a DIRP sem ajuda de terceiro demonstram maior nível de competência técnica e cognitiva do que aqueles que recorrem a terceiros. Quanto maior a quantidade em anos, né, que o cidadão apresenta a DIRP, mais competência. Aquele mais veterano, que já vem declarando há mais tempo, esse também apresenta competências maiores, né? Cidadãos que demonstram possuir recursos TIC necessários para a realização, né, não necessariamente são cidadãos que vão preencher, ou seja, eu uso muito bem o WhatsApp, eu uso muito bem o Instagram, eu uso muito bem o Facebook, eu uso muito bem o computador, eu trabalho o dia inteiro no computador, mas isso não necessariamente você tem que concluir que eu adoraria enviar e preencher e enviar sozinho minha declaração de imposto de renda, né? Mas também, por outro lado, aqueles com maior hábito e maior familiaridade com TICs tendem a preencher e a enviar a DIRP sozinho, colaborando e fortalecendo um pouco mais a coprodução do setor público. Esse é o penúltimo slide, né? Para coproduzir, o cidadão precisa, portanto, dominar, né, as competências técnicas, cognitivas e ter algumas características cruciais na sua relação com as tecnologias, caso o serviço dependa disso, e a coprodução depende disso, né? E eu trago aqui, deixo para vocês como desafios, né? São alunos de pós-graduação, alguns que estão chegando, outros que já estão aí há mais tempo, né? Geralmente temos calouros e veteranos, né? E eu deixo para vocês essas perguntas, é o meu último slide, o próximo são só os meus contatos, que o Cleverton vai colocar também aí no chat para vocês, que é o seguinte:
Por que a administração pública precisa pensar na coprodução de bens e serviços públicos como uma estratégia do presente e de futuro, né? O que vai custar e o que ganham governos e instituições de Estado, né, ao adotar e estimular estratégias de coprodução? O que ele ganha com isso? E o que custa para ele? Que espaço esse tema tem ocupado nas nossas pesquisas, nas nossas dissertações, nos nossos grupos de pesquisa nas escolas de governo, né, e nas escolas de administração pública? O que precisamos ainda estudar? No caso brasileiro, nas escolas de administração pública, por onde temos começado? Quais são os avanços? Qual é a agenda? O que está faltando estudar? Né? Então, eu dei aqui, como eu falei para vocês, um cardápio do que vem sendo estudado nesse tema, e eu deixo aí, jogo a bola no colo do Prof. Iap agora, de Sergipe, dizendo quais os avanços, por onde a gente começa, quem ainda não começou, qual é a agenda? Há alguém interessado em estudar isso aí? Bom, está aí no seu colo. Leia esse material e veja se é pertinente, se é um tema interessante para a gente continuar desenvolvendo trabalhos, né, de pesquisa nessa área, tá? Eu sou adicta do Twitter, amo o Twitter, sigam-me no Twitter. O Lincilab está também no Instagram, eu e o Lincilab, né, estamos no Instagram. Temos aqui 2 e-mails e o Clever vai colocar para vocês isso aí também aqui no chat. Eu vou deixar de compartilhar aqui e agradeço muito a oportunidade, a paciência de vocês para me ouvir por tanto tempo também, porque sei que falei bastante e eu sou prolixa, mas eu não podia dizer isso a vocês no início, senão vocês desistiriam e iriam embora. Eu tenho que dizer só no final que eu sou prolixa. Mas muito obrigada a todos vocês e estou à disposição agora. É isso aí. Professora Josivânia, muito obrigado e parabéns por trazer luzes, né, sobre esse tema tão palpitante na administração pública. Eu acho que é pertinente a gente abrir um espaço para perguntas, né? 2 ou 3 perguntas breves que a professora Josivânia possa trazer, dentro da sua experiência, algumas respostas. Quem se anima? Pode fazer abrindo a webcam e falando ou escrevendo. Pode falar, Laíne. Boa noite, professora. Boa noite a todos os que estão aí. Professora, a senhora falou aí, nessa produção, de que os 2 são beneficiários. Eu queria saber, assim, se a gente tem até que ponto há um benefício mútuo, ou se é aquela coisa bem abstrata. E aí eu trago um exemplo para poder ilustrar essa minha pergunta. O TSE, por exemplo, né, na Justiça Eleitoral aí, ele convida quem quiser testar a integridade da urna eletrônica que assim o faça. E ele não tem absolutamente prêmio nenhum, como tem aí no hackathon que a senhora manifestou. Ele não tem nada, simplesmente vá lá e teste se você quiser. Então, assim, o benefício, digamos assim, do cidadão aí é uma coisa bem abstrata, né? Ou é o nome dele a ser conhecido. Então, isso também seria coprodução, né? Então, como seria essa questão do ser beneficiário ou não desse trabalho? Obrigado e boa noite. Obrigada, Alain, pela pergunta. Ela é extremamente interessante, porque a gente tem alguns artigos, e a gente cita nesses trabalhos, mostrando que, muitas vezes, o benefício é societário, não necessariamente individual. Ou seja, eu fui, fiscalizei, chequei lá como um técnico de informática, e fucei e vi que funciona ou não funciona aquele aparato. Mas, embora, de repente, eu tenha recompensas não financeiras, e uma delas é me convencer de que a coisa é segura ou de que não é, né? Como especialista no tema, eu posso chegar a essa conclusão, se for um especialista no tema, mas há um reflexo, um transbordamento, digamos, do benefício para o coletivo. Digamos que você seja um técnico e ela é segura. Você checou, fez muitas provas. A UNB, inclusive, um dia desse, se lançou a esse desafio. Eu não sei, você deve conhecer, né? Que a UNB chegou a testar aí, e atestou, inclusive, a segurança. Ora, a UNB ganhou um prêmio ou recebeu dinheiro por isso? Não. Mas a UNB apareceu na mídia, dizendo que fez essa vamos dizer, essa análise, né?
e socialmente. Aí é quando o benefício não é individual ou coletivo. Na literatura existe benefício individual, benefício para o grupo, um grupo específico, e benefício para a sociedade, coletivo, maior, amplo, né? Então, às vezes, eu estou coproduzindo, mas o benefício é social. Por exemplo, a transparência e a lisura de um processo eleitoral no Brasil via urna eletrônica, se essa for a conclusão. Tá certo? Então, é só analisar um pouco o que estamos chamando de benefícios e de ganhos, né? Nem sempre eles são monetários, eles podem ser de imagem, de transparência, podem ser para o coletivo, mas não diretamente para mim. Não sei se respondi, mas, enfim. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta? Professora Josivane, eu tenho uma pergunta. Existe algum projeto federal, no governo federal, ou em alguma organização pública, que estimule, né, as dimensões, as esferas estaduais e municipais a ampliarem seus serviços públicos utilizando a coprodução? Existe algum projeto estabelecido? Qual seria esse? Tem sim. A gente, eu acho assim, no setor público a gente está atrasado, mas não está parado, entendeu? Está atrasado, mas está indo, devagarinho. Nós temos, hoje, um fenômeno chamado LabGovs, os Laboratórios de Inovação em Governo. Em Brasília, nós temos eu recomendo que vocês sigam no Twitter, que vocês sigam na internet, que vocês busquem na ENAP, que se chama Genova. O Genova, ele está cada vez mais trabalhando com design thinking, tentando, naquela etapa de empatia, chamar o cidadão para desenhar junto, está colaborando muito com outros órgãos públicos, ele está dentro da ENAP, você pode visitar o Genova, ele é um laboratório de inovação. Então, eu diria que os LabGovs, vou chamar assim, os LabGovs são formas são instrumentos, vamos chamar assim, desculpe aí os administradores que estudam profundamente a administração pública, né? São instrumentos, né, ou ferramentas das quais o governo ou outras instituições de Estado podem lançar mão para trabalhar com coprodução. Eu dei um exemplo dos hackathons. O primeiro hackathon no nível federal foi promovido pela Câmara dos Deputados, em 2012. Foi a Câmara dos Deputados. Foi quando criaram um aplicativo de transparência do gasto público. Se alguém puder lembrar do nome aí, me lembro, que eu não lembro agora. Mas tinha um aplicativo que você podia ali checar e podia ver quanto cada parlamentar estava gastando. Isso saiu de um hackathon, essa solução, da Câmara dos Deputados. Então, são ferramentas, né? Acho que a internet, né, o eGov, as plataformas de eGov, eu acho que elas vão ajudar muito nisso, né? Em um dos slides eu coloquei o Colab.re, que é um aplicativo que vem sendo usado, ele pode ser adotado pelas cidades, ele vem sendo utilizado para que os cidadãos possam trabalhar naquela fase de co-assessment, avaliando serviços, dizendo, tem um buraco aqui na minha rua, a minha rua está sem iluminação, vocês não vão fazer nada? Então, quando o ente público cria os canais, geralmente o cidadão acode, principalmente, como eu falei, se ele tiver esses nudes, né? Você sabia que a PM no seu bairro tem um WhatsApp? Anote o número. Isso é um nude, isso é uma estratégia de atrair o cidadão para ele coproduzir segurança pública, né? Então, eu acho que tem os LabGovs, tem essas plataformas de avaliação de governo, como Colab.e, deixa eu ver aqui, está em um dos slides, tá? Mas eu vou dizer para vocês o nome agora mesmo. Tem o OPS Fiscalize, né? OPS Fiscalize, Colab.re. Tem várias ferramentas. Então, eu acho que o Brasil começa a se instrumentalizar, sim, a viabilizar, mas tímido ainda, com pouca formação de cultura, gente, porque a gente não pode esquecer que inovação não pode ser modinha e novidade. Tá todo mundo trabalhando com design thinking, nós vamos trabalhar também. Ok, mas, de fato, qual é a interlocução verdadeira e sincera
que você vai fazer naquela etapa de empatia e de imersão com o cidadão lá no campo? Ou você vai dar uma passadinha lá à tarde, comer uma cocada com ele e vir para casa e dizer que fez imersão? E que, de fato, o cidadão colaborou e que você permitiu que ele priorizasse. Por isso que naqueles estágios lá, um deles é co-commissioning, que é o primeiro estágio da coprodução. O cidadão priorizou com você o que ele precisa como inovação no setor público? Ou você já chegou com a ideia pronta dizendo, gente, eu tenho uma ideia maravilhosa para o bairro de vocês. Venham aqui agora desenhar comigo. Pô, você já tem a ideia? Sério que eu vou ajudar em alguma coisa? Porque não era disso que a gente estava precisando agora. O enfoque agora não era educação, era segurança. Aqui nesse momento, o pior está sendo segurança. Ou seja, se o cidadão não participa desde a origem, tudo bem, é notável que ele participe do design. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Né? Mas eu acho que ainda estamos tímidos, iniciando. Acho que há um equívoco, sim, de chamar o cidadão para desenhar, mas pouco convidá-lo na etapa ainda anterior de definir prioridades e necessidades. Eu acho que primeiro tem que ser isso, e a gente está trabalhando talvez mais no co-design, né? Gente, no co-assessment, que é o último estágio da coprodução, a avaliação de serviço público, desde quando? Não é novidade. A avaliação de serviço público, o governo lança portarias, e lei, e carta de serviço ao cidadão, e manda avaliar, manda você criar um mecanismo de avaliar. E a gente ainda é ruim de avaliar serviço público. Aliás, a gente não gosta que chegue na nossa ouvidoria que o nosso serviço é ruim, que a gente fica com raiva do cidadão. Então, assim, tem um caminho imenso ainda pela frente, eu acho, para a gente melhorar serviços públicos via inovação, mas há uma necessidade, talvez, de uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura sobre o que é inovação. Inovação não pode ser moda. Inovação tem que ser estratégia. Aquele governo abraça como estratégia, assume todas as suas dores, que vai doer, não é só desenhar, é muito mais do que isso, é negociar, é controvérsia, é disputar, é poder, envolve questões de interesse, tem uma série de variáveis aí, que a gente passaria aqui à noite conversando, né? Então, inovação dá trabalho. Eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar para vocês é, inovação é maravilhoso, inovação no setor público é desafiador, é tema novo, é tema quente, mas dá trabalho e faz chorar. Não venha pensando que é só ir para a salinha do design thinking, desenhar e botar post-it na parede, não. Essa aí é a parte lúdica e maravilhosa da inovação, é a melhor parte, inclusive, que é a parte que a gente toma refresco de mangaba, que vocês sabem que eu não tomo aqui há 15 anos, né, gente? Não tem mangaba aqui, eu estou sofrendo sem mangaba. Eu faço cuscuz, claro, mas mangaba não tem. Então, são 15 anos, eu só tomo mangaba quando vou a Sergipe, né? Então, tem aquela hora do suco de mangaba e de bater papo, mas tem a hora de chorar também, porque inovação precisa ser vista como estratégia, como uma escolha com suas consequências. Uma escolha com todos os seus riscos, seus prós e contras, suas vantagens e desvantagens, né? Muito bem. Mais alguma pergunta? A professora Jussara precisou se retirar para uma reunião e me deixou a incumbência de fechar, né, o nosso encontro aqui. Eu acho que como arremate final de tudo que a professora Josivânia trouxe para a gente percebe como, né, essas pesquisas sobre coprodução têm espaço para dialogar com outras pesquisas, como risco, governança, serviços como saneamento, segurança, como professora, enfim, há um amplo espaço, né, desenvolvimento de cidades inteligentes, participação social, economia circular. Então, assim, esses temas são emergentes na administração pública. E a gente pode pensar, né, em construir uma agenda, talvez, de pesquisa que possa aproveitar esse trabalho que já vem sendo desenvolvido e produzir expertises também aqui em nosso estado, né, com essa temática tão relevante. Então, vamos agradecer à professora Josivânia por abrir o nosso semestre no programa de mestrado profissional em administração pública aqui da UFES. Eu quero dizer que foi um prazer imenso tê-la conosco, né, assim, uma honra, e agradecer, né, a presença de todos e dizer que o nosso Profiap está aberto, viu, professora Josivânia? Quando a senhora quiser, estamos aqui, tá certo? Agradeço muito. A todos, e passamos a palavra para ti, né, para que possa dizer alguma coisa.
Finalizando aí. Eu acabei me empolgando, falando como uma pregadora agora sobre a inovação como estratégia, que eu acho que já foi até a finalização. Só realmente agradecer de novo, de coração, dizer que amo demais a minha UFS, a minha casa primeira, né? E que estou com saudade de Aracaju, não pude viajar esse fim de semana. Meu cachorro não conhece o mar ainda, o Harry, tem 2 anos de idade, não conhece o mar, porque eu ia levar ele para a praia esse ano, mas aí veio a pandemia. O Harry vai ter que esperar aí mais um pouquinho para conhecer a praia. Estou morrendo de saudade do mar, do caranguejo, da passarela do caranguejo, da UFS. Um abraço a todos. Muito bom rever a Maria Helena, o Clever, as pessoas que eu vi aqui, os meus alunos que estavam aqui também prestigiando, né? Acompanhe a gente nas redes sociais que eu coloquei aí, anote nossos e-mails e vamos seguir em frente. É isso, contem com o Lince Lab, o PPGA, ou diretamente eu, Josivânia, né, para o que vocês precisarem, para bater papo, para fazer roda de conversa. Claro que a gente está, o tempo anda tão difícil, nós somos tão workaholics, né, mas sempre se encontra um tempinho, como encontramos hoje para esse encontro, que eu achei que, pelo menos para mim, foi muito rico. Tudo bem que eu falei, né, todo mundo ouviu e eu falei, não foi bem uma roda de conversa, mas uma aula inaugural realmente tem essa configuração de alguém falar mais, né. Mas muito obrigada pelo espaço, obrigada, professora. Professora Helena, Cleber e todos os que estão aqui presentes, professor Zambanini, não é? Deve ter outros professores aqui, infelizmente eu não conheço todos, mas um abraço a todos os professores e alunos aí que compõem esse Profiap Sergipe. Obrigada. Então, declaramos encerrado o nosso encontro, né? Boa noite a todos e vamos em frente. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Valeu, Um abraço. Vamos tirar a foto, vamos tirar a foto. Vamos lá. Tem foto. Cleber, se por acaso vocês forem colocar em streaming, tipo YouTube, alguma coisa assim, mande para a gente o link, tá? Para divulgar. Perfeito. Vamos sim. Quem que vai tirar a foto? Foto tirada. Ótimo. Tchau, um abraço a todos, boa noite. Um beijo, meus conterrâneos. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite, tchau, tchau. Ô, Cleber, tem que preparar a gravação. Não fui eu, é a Elisângela. Ah, Elisângela? Ah, certo, Elisângela pode parar a gravação. Eu acho que foi Jussara.